Quando peguei as chaves da minha moradia em Braga, achei que tinha comprado silêncio e autonomia. Horas depois, o meu filho Tiago anunciou que vinha morar comigo. Ele, a esposa Inês, os três miúdos e a sogra. Não pediu, informou. Nesse instante, percebi que a casa era o último tijolo de um plano que me vinha a drenar, euro a euro, há 2 anos. Sou Teresa Figueiredo, 66 anos, perita de contas reformada. E naquela tarde decidi que não seria vítima, nem dentro da minha própria família. A imobiliária ainda tinha o cheiro de tinta fresca quando fechei a porta pela primeira vez. A cozinha dava para um pátio pequeno com limoeiro. A sala recebia um bocado de sol oblíquo ao fim da tarde. Tinha escolhido aquele bairro porque podia ir a pé ao mercado e porque a linha do autocarro passava mesmo no fim da rua. Depois de anos a viver num T2 arrendado, aquela moradia simples representava algo que se adia sem querer. O direito a estar só, a ouvir o relógio e as notícias, a regar plantas sem pedir licença. Pousei as chaves numa tacinha e fiz café. Deixei o telemóvel em cima do balcão, a vibrar com felicitações de amigos da paróquia e do clube de leitura. O número do Tiago apareceu sem fotografia. Atendi feliz, pronta para o "Parabéns, mãe". Ele não perguntou como eu estava, não disse "Que bom por ti". Disse: "Mãe, temos de falar. Vai ser mais fácil para todos se formos aí. Hoje". A ligação cortou antes de eu o ouvir respirar. Fiquei com a chávena a meio caminho dos lábios. Não era a primeira vez que ele me falava como quem anuncia uma mudança de tarifário. Há 2 anos, depois de nascer o Tomás, o terceiro, Tiago e Inês tinham apertado o orçamento. Eu ajudara como tantas mães ajudam. Compras de supermercado, uns depósitos para a creche, a conta da luz quando atrasava. "É provisório", diziam. Provisório ficou crônico. Arrumei 2 caixas com calma. Ao encaixar a pasta azul de documentos, reparei nas transparências onde guardo extratos. Tenho esta mania antiga de não confiar apenas na nuvem. Desde que me reformei, controlo as entradas e saídas, mais por hábito profissional do que por necessidade. Os últimos meses mostravam pequenas quantias em falta, pormenores que na altura não me fizeram levantar sobrancelhas. Uma transferência agendada que saiu num dia errado. Uma taxa bancária duplicada e depois regularizada com um crédito que não reconheci. Coisas que um olho cansado deixa passar. A campainha tocou cedo demais. Tiago entrou com um dos miúdos ao colo, Inês atrás com expressão cansada, e a seguir, Dona Graça, a mãe da Inês, encolhida mas decidida, como quem conhece de cor o caminho até a cadeira mais fiável. 3 malas, 2 mochilas, um saco com brinquedos. "Trazemos só o essencial para a primeira semana", disse o meu filho, já a abrir armários com a naturalidade de quem procura copos em casa própria. "Depois, vemos o resto". Olhei para as malas e depois para o pátio. "Tiago, isto não foi conversado". Sentei o Miguel e a Laura no tapete com um puzzle e pedi ao Tomás que me mostrasse o boneco novo. A Inês tentou sorrir. "É por pouco tempo, Teresa. Só até o Tiago estabilizar o projeto e eu conseguir retomar as aulas extra. A renda aumentou outra vez e com a escola da Laura..." A frase ficou no ar. A Dona Graça foi direta. "Lá em casa já não temos condições e a menina Inês precisa de apoio." Conheço o tom da urgência verdadeira. Este tinha outra cor, a do "é assim porque é assim". Pus água a ferver e servi chá a todos. Perguntei pelo projeto, pelo contrato, pelo tal aumento da renda. As respostas vieram soltas, como moedas atiradas para um prato. Um cliente que atrasou pagamentos, uma senhoria que decidiu subir valores, a promessa de um trabalho melhor na semana que vem. Entrei no meu escritório, tirei do armário a pasta azul e voltei à sala.
Antes de pormos lençóis nas camas, vamos pôr fatos em cima da mesa. Abri a pasta com tranquilidade e alinhei os extratos. Há 6 movimentos aqui que não reconheço. 2 deles foram corrigidos por créditos de origem obscura. E reparei que o meu acesso ao banco via EP teve tentativas de login às 2h03 da manhã, num tablet que não é o meu. O Tiago fez o sorriso curto que usa quando se sente encostado. Ó, mãe, estás a ver coisas onde não existem. Deves ter tocado em qualquer coisa sem querer. O dedo que carrega dinheiro sem querer ainda não inventaram. Pousei o dedo em cima de uma linha do extrato. Dia 5, transferência para a conta da Inês, 50 euros, referência, livros miúdos. Eu não fiz isto. Inês ficou corada e disse baixo. Foi no mês em que a escola pediu material. O Tiago disse que tu tinhas dito que ajudavas, e eu confirmei sem perguntar. Engoli o comentário que me ocorreu. A culpa não costuma ser de quem confirma. Não fiz cena. Disse que aquela noite todos seriam bem-vindos na sala, que eu ia comprar colchões de ar, mas que ao fim de semana íamos conversar com calma sobre alternativas. Isto não é sustentável e não é saudável. Não vos deixo desamparados, mas a minha casa não é depósito de urgências permanentes. O Tiago revirou os olhos. Mãe, dramatizas. 1 semana, 2 no máximo. Depois estamos fora. O estamos fora soou-me a promessa que se repete porque sabe que não será cobrada. Depois que os deitei, sim, acabei por estender lençóis, porque as crianças não têm culpa da gestão dos adultos. Voltei ao escritório. Liguei o portátil. O banco confirmou as tentativas de acesso a partir de um dispositivo Samsung no porto. Alguém adivinhou a palavra passe antiga? Não. Tinha sido alterada há 3 meses. Por mim? Não. Por um pedido de recuperação via SMS. O meu telemóvel não recebeu código nenhum. Fiz uma nota mental. Amanhã, 1h, agência. E outra, advogado. Não para processar ninguém, para blindar-me. Não consigo dormir quando um puzzle fica com peça errada. Levantei-me às 6, antes do barulho dos pequenos. Fiz café, vesti um casaco leve e fui à padaria. No caminho, decorei 2 coisas que repetiria mais tarde. Não sou inimiga, mas também não sou caixa automática. Amo-vos, mas não vou permitir que me tratem como oportunidade. De volta, encontrei a Dona Graça a mexer nos armários. Posso ajudar? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Tenho poucas coisas, não se preocupe. E acrescentou, sem maldade e sem filtro. A Teresa tem uma casa grande, não lhe custa nada. Sorri. O que não custa em metros, custa em limites. Às 9, banco. Levei a pasta, pedi atendimento com calma. O gerente, que me conhece do tempo em que validava relatórios de auditoria, explicou-me o que já suspeitava. Alguém usou um número provisório para recuperar acesso e ativar login em novo dispositivo. Solicitei bloqueio, redefini palavra passe, ativei alertas para qualquer movimento. Pedi listagem de acessos dos últimos 6 meses. Saí de lá com um dossiê e com a sensação agridoce de quem apaga um incêndio, mas ainda cheira a fumo. Liguei a uma advogada indicada por uma amiga de Guimarães, a doutora Mafalda. Não quero guerra, disse-lhe. Quero ordem. Ela escutou-me sem interromper. Pediu-me que escrevesse, com datas, valores e circunstâncias, cada ajuda que dera ao Tiago e à Inês nos últimos 2 anos. E envie-me hoje, se possível. Amanhã passará no meu escritório para instrumentarmos um acordo de apoio com limites claros. Faremos constar que qualquer acesso a contas sem autorização expressa constitui abuso e será comunicado. A palavra abuso doeu-me. Nunca pensei ouvi-la aplicada na minha família. Mas não fugi. Regressei com pão e ainda deu tempo de fazer ovos mexidos.
Sentei os miúdos na mesa e falei de coisas simples. A escola nova, as brincadeiras no pátio, os livros que iam ler comigo. Não quero que a casa cheire a tribunal. Quero que cheire a responsabilidade. Quando o Tiago apareceu, barba por fazer e olhar cansado, já eu tinha posto uma lista na porta do frigorífico. Tarefas da semana. Quem lava, quem cozinha, quem arruma. Ele riu. Mãe, isto é um acampamento? Respondi. Não, é uma casa. E casas têm regras. Ao meio-dia, a Inês veio ter comigo à cozinha. Desculpe ontem. Eu devia ter ligado antes. Foi tudo em cima. Apertei-lhe a mão. Eu entendo o aperto. Só não entendo a falta de conversa. Ela baixou os olhos. O Tiago prometeu-me que ia arranjar forma de pagar a creche e a renda. Disse que tu tinhas algum pé de meia e que no fundo era a mesma coisa, se fosse agora, ou por herança. A frase, dita sem malícia, ficou a pairar como uma janela mal fechada. Herança, repeti devagar. Ainda estou viva. Passei a tarde a fazer o inventário das ajudas. Linha a linha, relembrei pacotes de fraldas, mensalidades urgentes, idas ao supermercado em meses magros, pagamento de um curso que o Tiago precisava para fechar um cliente, um telemóvel novo para trabalho. De cada vez que escrevia um valor, recordava a cara dele quando era pequeno, os joelhos esfolados nos escuteiros, o talento para a matemática que me enchia de orgulho. Não quero apagar o bom para corrigir o mal. Quero somar. Mas somar exige colunas alinhadas. Marquei com o Tiago uma conversa para depois do jantar. Nada de gritos, avisei. Trazes as contas da renda, os recibos da escola e os teus contratos. Vamos fazer contas de gente crescida. Ele disse que sim, com o mesmo tom com que em miúdo dizia, já vou. Às 7, fiz arroz de pato na panela grande. A dona Graça aproximou-se do fogão e ofereceu-se para picar salsa. A menina Inês anda ansiosa. O Tiago é bom rapaz, só precisa de sorte. Respondi. Sorte ajuda, mas antes da sorte vem decisões. Enquanto a comida cozia, aguardei as confirmações do banco. Chegaram 2 SMS. Tentativas de acesso bloqueadas. Um e-mail com o histórico de IPs. Ali estava o porto. Ali estava um login de um bairro onde sei que o Tiago dá aulas de explicações. Não tirei conclusões à pressa. Mas a linha era grossa o suficiente para ler sem lupa. Sentamo-nos à mesa com pratos cheios e abundância de conversas dos miúdos. Perguntei a Laura pelo desenho que fizera. Ela descreveu um castelo muito alto com uma porta pequena. Para ninguém entrar sem bater, disse ela, séria. Olhei para o Tiago. Ele desviou o olhar para o telemóvel. A Inês tentou endireitar o ambiente. Amanhã vou à escola ver horários, Teresa. Posso usar o teu endereço para a matrícula? Podes, respondi. E também podes informar a escola de que a situação é temporária. Depois do jantar, arrumei a cozinha e convidei os adultos para a sala. Pus a pasta azul no centro da mesa baixa, ao lado de um caderno e 2 canetas. Isto não é tribunal, é administração doméstica, e vou começar por dizer o que posso e o que não posso. Tiago resmungou qualquer coisa sobre dramas e controle. Ignorei. Posso ajudar com a escola até final do período. Posso cobrir metade da renda por 1 mês enquanto procuram alternativa. Posso emprestar o quarto de hóspedes durante 2 semanas. Não posso sustentar-vos. Não posso abrir mão das minhas poupanças para ver se corre bem. Não posso viver com uma app bancária a apitar de madrugada. A Inês respirou fundo. Obrigada, Teresa. Já é muito. A dona Graça apertou o lenço. Eu fico pouco tempo. Posso dormir na sala. Fica no quarto dos fundos, Desgraça. Mas vamos acertar prazos para tudo. Olhei para o meu filho. Tiago, preciso que me digas a verdade inteira. Já foste tu quem recuperou a minha palavra passe? Ele primeiro chocou a língua no céu da boca,
gesto que tem desde criança. Depois disse: Mãe, eu só queria agilizar as coisas quando tu estavas sem rede. Nunca tirei nada que não fosse para os miúdos. Tirar sem pedir é tirar, respondi. E usar a minha conta sem autorização é grave. Ele levantou-se agitado. Estás a fazer de mim um ladrão. Levantei também, mas mantive a voz baixa. Estou a fazer de mim uma adulta que protege o que é seu. Senta. Ficou a meio entre ir e voltar e acabou por sentar, braços cruzados. Escrevi no caderno 3 colunas: despesas atuais, dívidas, prazos. Pedi-lhes papéis. Vieram uns rabiscos de recibos, uma folha com contas soltas, um e-mail impresso com palavras como projeção e pipeline. Reestruturei ali, à frente deles, uma versão simples do que se aprende no primeiro ano de contabilidade doméstica. Quanto entra, quanto sai, o que é imprescindível, o que é luxo. O luxo para já era tempo. Combinamos datas, 2 semanas para saírem. 1 semana para o Tiago enviar comprovativos do trabalho, número de horas, projeções credíveis. 3 dias para a Inês tratar das matrículas e pedir apoio social se necessário. Amanhã eu iria ao escritório da doutora Mafalda e sairia de lá com um acordo escrito. A minha ajuda teria limites e condições. Não é frieza, é o contrário, disse-lhes. É cuidar de nós para não nos destruirmos. A dona Graça, que assistira quieta, interrompeu então. Teresa, a senhora fala bonito, mas no fim é dinheiro. Sorri com alguma ternura. No fim é respeito. O dinheiro é só o papel onde o desrespeito escreve. Ela baixou os olhos e calou. Quando os deitei pela segunda noite, a casa já tinha um ruído próprio. A máquina da louça, os passos pequenos, o armário que range. Fui ao pátio. O limoeiro tinha folhas novas. Pensei na palavra herança outra vez, já não como espólio, mas como postura. O que eu queria deixar aos meus netos não era a casa, era o hábito de perguntar antes de usar, de agradecer antes de exigir, de prometer apenas aquilo que se pode cumprir. O Tiago veio ter comigo ao pátio, mãos nos bolsos. Mãe, desculpa, foi tudo a andar e eu deixei-me ir. Eu achei que tu tinhas, que podias. Poder posso, respondi, mas não devo. Ele assentiu. 2 semanas é pouco. Suspirei. 2 semanas é o que temos para aprender a escolher. Escolhe bem, Tiago. Na manhã seguinte, levei o dossiê à doutora Mafalda. A sala dela tinha uma janela grande que dava para árvores. Ela leu rápido e falou claro. Vamos fazer um acordo de apoio familiar com limites objetivos, prazos e penalizações em caso de violação. E vamos registrar a sua vontade relativamente a acessos a contas e à proteção de dados. É simples e eficaz. Assinei procurações, marquei a ida ao banco para acrescentar uma camada de segurança e voltei para casa com um envelope que pesava mais do que parecia. Passei no mercado e comprei sardinhas, tomates, cebolas. Ao ver-me, a peixeira disse uma frase que me calhou como um casaco à medida. Quem manda na casa é quem lava a louça no fim. Sorri. Hoje mando eu. À tarde, imprimi uma folha e colei-a por dentro da porta. Regras da Casa Teresa. Eram 5 linhas, sem moralismos. 1. Conversamos antes de decidir. 2. Nada de movimentar contas alheias. 3. Tarefas partilhadas, horários afixados. 4. Escola e trabalho vêm antes de desculpas. 5. Prazos cumpridos. O Miguel leu em voz alta e perguntou se podia fazer um desenho ao lado. Podes, mas desenha um relógio. Ele desenhou com números tortos e ponteiros compridos. Gostei da metáfora simples. O tempo como vigilante silencioso. Quando o Tiago viu o papel, fez piadas. Eu não respondi. Em vez disso, dei-lhe um envelope com fotocópias dos documentos do acordo preliminar. Lê, amanhã vamos assinar. Ele abanou a cabeça,
mas guardou. A Inês, com olhos de quem quer paz, disse: Obrigada por nos pôres no eixo. Eu não vos ponho em lado nenhum, corrigi. Mostro o mapa. O caminho é vosso. À noite, preparei a mesa outra vez. Enquanto a grelha estalava, mandei mensagem à minha amiga Leonor. Se amanhã eu hesitar, lembra-me disto. Amar não é ceder sempre. Ela respondeu. E pôr limites também é amar. Guardei o telemóvel. Servi as sardinhas, espremi um limão do meu pátio e, entre um garfo e outro, anunciei. Amanhã, ao fim do dia, faremos uma conversa final, com documentos e prazos assinados. Se estiverem de acordo, seguimos. Se não estiverem, arranjaremos outra solução. Mas improviso acabou. A Laura perguntou se podia dormir na cama alta com a avó. Podes. O Miguel quis saber se podia levar o puzzle para o quarto. Podes. O Tomás pediu colo. Dei-lhe. É mais fácil amar quando se sabe onde o amor termina e começa o abuso. Fechei as janelas. O cheiro das sardinhas ficou como um selo de casa vivida. Voltei ao escritório, reli tudo. Estava cansada, mas serena. A casa não me prometera paz perpétua. Prometera-me teto para as minhas decisões, e eu tinha acabado de tomar a primeira. Amanhã, com a caneta na mão e o meu nome inteiro em letras firmes, eu diria ao meu filho que o amo, e que por isso mesmo não lhe daria o que o destruiria aos poucos em mim. A casa era nova, as regras também, e a minha voz, que tantas vezes se calara para não ferir, aprendera a não falhar a si própria. Antes de dormir, fui ao pátio mais uma vez. O limoeiro, discreto, segurava frutos pequenos. Toquei num deles com a ponta dos dedos. Levei a mão ao peito e respirei fundo. Do lado de dentro, ouvi o ranger leve do sofá-cama a acomodar a Dona Graça. Do corredor, um brinquedo caiu e ninguém chorou. A cidade lá fora fazia o seu rumor baixo. Desliguei as luzes. Amanhã seria o dia dos papéis, e eu estava pronta. Quando o relógio marcou as 18, alinhei canetas e folhas em cima da mesa da sala. Não havia flores, nem louça especial. Só papel que pesa mais do que parece e palavras que mudam a direção de uma casa. Toquei com o dedo no nome impresso, Teresa Figueiredo, e senti que, se hesitasse, voltaria ao lugar onde a culpa decide por mim. Não voltei. Chamei-os. A Inês sentou-se primeiro, direita, mãos juntas. A Dona Graça ocupou a beira do sofá, bolsa apertada, olhos prudentes. O Tiago foi o último a entrar, telemóvel na mão, um ar de quem esteve a negociar o mundo inteiro por mensagem. Levantei o documento com calma. Isto é simples, comecei. É um acordo de apoio com limites, prazos e deveres. Não é castigo, é um mapa para não nos perdermos uns dos outros. Empurrei a primeira página para a Inês. Ela leu devagar, os olhos correndo pelas linhas como quem reconhece uma rua com semáforos novos. Contribuição da Teresa. Metade da renda por um mês. Apoio escolar até o fim do período. Alojamento por 2 semanas no máximo. Partilha de tarefas, proibição de aceder a contas alheias, obrigação de apresentar comprovativos de trabalho e rendas. Nada de juridiquês. Clareza. Assino, disse a Inês, quase num sussurro. É justo. O Tiago sorriu de lado. Mãe, não precisávamos disto. Somos família. Precisamos exatamente por isso, respondi. Famílias quebram-se quando ninguém desenha linhas. Ele folheou o papel sem ler a fundo. A caneta ficou suspensa. E se eu não assinar? Então procuramos outra solução hoje mesmo. Um hostel para vocês 2 por 2 semanas. As crianças ficam comigo no período de adaptação. Eu ajudo, mas com limites do mesmo modo. E amanhã falo com a escola sobre o endereço temporário. Mantive o tom neutro. Escolhe. A palavra pesou.
Ele pousou o telemóvel e, depois de uns segundos a mastigar o orgulho, assinou. A tinta secou num traço um pouco tremido. A dona Graça pediu a caneta. Posso pôr aqui que eu não mexo em nada seu, dona Teresa? Perguntou sincera. Pode, e agradeço. Fizemos 2 cópias, uma para cada lado. Guardei a minha na pasta azul. Não houve aplausos. Houve um silêncio novo, desses que limpam o ar. O resto da noite decorreu sem sobressaltos. Banhos, histórias curtas, a arrumação que sempre sobra. Quando as crianças adormeceram, bati à porta do quarto dos fundos. A Inês veio à cozinha, sozinha. Obrigada por teres puxado o travão. Eu tinha medo de dizer basta. O medo passa quando aparecem os números, respondi. E quando as regras não dependem do humor do dia. Ela encheu um copo de água. O Tiago acha que a sorte vai resolver tudo. A sorte gosta de quem acorda cedo e traz papéis, disse. Amanhã levas os miúdos à escola com o meu endereço e depois vais às finanças tratar do que falta. Se precisares de companhia, diz. Digo sim. Acordei antes do sol. O pátio cheirava a terra molhada, embora não tivesse chovido. Fiz café, preparei sandes, etiquetei caixas de arrumação, brinquedos, livros, roupas 2 semanas. Quando os 3 acordaram, a casa parecia uma estação com linhas bem marcadas. A Laura saiu feliz a mostrar a mochila. O Miguel perguntou se podia levar o puzzle para mostrar à professora. O Tomás só queria que eu segurasse a mão dele na rua. Segurei. A escola recebeu-os com a natural confusão de primeira semana. A secretária anotou o meu endereço, disse que a atualização seria temporária e pediu o número de contacto. Dei o meu e voltei a casa com a Inês. No caminho, ela travou, como quem decide empurrar uma porta difícil. Se eu tivesse dito ao Tiago não, ele brava. Mas, se dizes tu, ele cala. Ele cala porque percebeu que eu tenho para onde ir se for preciso, disse. E porque eu aceito perder um braço para salvar o resto. O não tem de vir com consequências. Em casa, o Tiago estava no telemóvel. A minha entrada pousou-o num gesto rápido. Demasiado rápido. Fui direta. Precisamos de ver os teus contratos, horas dadas, rendas, faturas. Hoje. Mais tarde, respondeu. Tenho uma reunião. Se não for hoje, amanhã não há transferência para a renda, disse, sem elevar a voz. Ele olhou para mim, irritado, e saiu. Não corri atrás. Passei a manhã a ligar o que faltava. Banco, operadora do telemóvel, a doutora Mafalda a confirmar hora. Às 11, vieram 3 SMS. Tentativas de login bloqueadas. 2 IPs de zonas diferentes. Tirei prints, guardei. Não escrevi ao Tiago. Se queriam testar as portas, encontravam-nas fechadas. Ao meio-dia, bati na porta do vizinho da frente, o senhor Ricardo, 50 e poucos, professor de história na secundária, que já me ajudara a acertar a antena no primeiro dia. Senhor Ricardo, vou pedir-lhe um favor. Se vir movimentos estranhos à noite, carros que param e arrancam, informe-me, por favor. Estou a tratar de um assunto sensível. Ele ouviu sem curiosidade excessiva. Claro, dona Teresa. Segurança primeiro. Se precisar, tenho um amigo na GNR que sabe orientar sem dramatismos. Agradeço. Por agora chega-me um par de olhos a mais nesta rua. Regressei e encontrei a dona Graça a dobrar roupa com método de costureira. Aproximou-se com alguma hesitação. Sabe, Teresa, eu fui casada com um homem que dizia sempre, eu depois dou um jeito. Deu jeito até ficarmos sem nada. A Inês era pequena. Eu não aprendi a pedir ajuda com papéis. Aprendi a aguentar. Talvez seja por isso que defendo tanto. Desculpe se nunca agradeço no tom certo. Não precisa pedir desculpa por ter cicatrizes, respondi. Mas não as passe às crianças. Elas aprendem mais depressa que nós. À tarde, a Inês e eu fomos à advogada.
A doutora Mafalda alinhou o que faltava. Reconheceu assinaturas, anexou uma declaração sobre proteção de dados, acrescentou uma cláusula clara. Qualquer tentativa de acesso à conta da Teresa sem autorização escrita será comunicada às autoridades? Olhei a frase como quem olha um corrimão numas escadas escorregadias. Segura. E agora? Perguntou a Inês. Agora cumprem prazos, disse a doutora Mafalda. E o Tiago aprende que família não é senha universal. Voltamos de autocarro. No banco traseiro, 2 adolescentes comentavam um jogo qualquer. À minha frente, uma senhora velha dobrava e desdobrava um papel de receitas. O mundo continuava no seu ritmo, indiferente. Gostei dessa indiferença. Lembra que a nossa tempestade é só nossa e que passa quando pomos as lonas no sítio. Chegamos perto das 5. O Tiago estava na sala, computador aberto, um conjunto de folhas ao lado. Sentei-me, abri o meu caderno e disse: Mostra. Ele pousou 3 contratos de explicações particulares, horas projetadas, um e-mail de um cliente que prometia ajustar pagamentos no próximo mês. Meti tudo em colunas, somei, subtraí. A projeção dele era otimista ao ponto de tirar o ar. A minha, realista ao ponto de chegar ao fim do mês com 20 euros. Não chega, disse. Com estes números, a renda é de fantasia. Se aquele cliente pagar, enquanto ele não pagar, não existe. Matemática de adulto. Ele passou a mão pela cara. Então é isto? Chutas-nos para a rua. Ninguém chutou ninguém, corrigi. Estabelecemos prazos e caminhos. Posso, com estas contas, ajudar a negociar com a senhoria uma extensão de 15 dias sem multa. Posso falar com a paróquia sobre uma ponte para alimentos. Posso. O que não posso é continuar a fingir que, mês que vem, é um lugar. O Tiago calou-se. A Inês pousou a mão no braço dele e, num gesto que não esperava, a dona Graça endireitou-se. Tiago, assina o papel que a tua sogra te pôs e cala a boca. Eu morei com promessas tempo demais. Ele olhou-a, surpreendido. Baixou a cabeça. Está bem. Combinei telefonemas. Às 6h30, liguei à senhoria da Inês e do Tiago. Expliquei que havia acordo familiar, que metade da renda sairia naquele mês, que pedíamos 15 dias para a resolução. A mulher ouviu, disse que não costuma abrir exceções, mas que reconhecia pagamento pontual até há pouco. Aceitou a extensão sem juros. Anotei no caderno com satisfação contida. Mais 15 dias comprados com transparência. À noite, o Sr. Ricardo tocou a campainha. Trazia um saco com 2 livros e um cartão de contacto. Os livros são sobre direitos dos idosos e sobre literacia financeira em linguagem simples. Dou isto aos meus alunos quando falamos de cidadania. Pode dar jeito. Estendeu o cartão. Se precisar de falar com a GNR, diga que vai da minha parte. São pessoas sensatas. Agradeci. Depois de ele sair, folheei o livro de literacia financeira. As páginas tinham exemplos de pequenos abusos que crescem. Era tudo óbvio e, ao mesmo tempo, tão fácil de ignorar quando o amor confunde a conta. Às 8, mesa posta, sardinhas frias de ontem numa salada simples, silêncio funcional. No fim, pedi ao Tiago que me devolvesse a chave extra que eu tinha dado na euforia do primeiro dia. É temporário, expliquei, enquanto estamos a aprender a bater a porta. Quando isto estabilizar, devolvo-te uma. Ele hesitou, mas tirou a chave do porta-chaves e entregou-ma. A Laura assistiu ao gesto como quem percebe o que não se diz. O Miguel perguntou se podia colar um autocolante no frigorífico com o desenho do relógio. Podes. É a nossa lembrança de que promessas têm hora, disse. Quando os deitei, sentei-me no pátio com o caderno. Fiz uma lista curta. Amanhã, 1. Finanças com a Inês. 2. Telefonema à senhoria com confirmação escrita. 3.
banco para bloquear novos dispositivos. 4. Escola, atualização de dados. Embaixo, escrevi uma frase para não esquecer quando o coração amolecesse. Generosidade não é salário, é ponte. O telemóvel apitou. Nova tentativa de login bloqueada. Desta vez, o IP era de um café no centro de Braga. Suspirei, capturei o ecrã, arquivei. Pouco depois, outra notificação. A app tinha sido tentada a partir de um tablet com o nome Thiago Tab. Fechei os olhos por um segundo. Fiquei entre ligar de imediato ou esperar o dia seguinte, com luz e papel timbrado. Escolhi esperar. Eu já tinha aprendido que confrontos às cegas alimentam o teatro e não a solução. Na manhã seguinte, levei a Inês às finanças. Resolvemos a questão do agregado. Pedimos prazos para uma certidão que faltava, saímos com 2 recibos e menos 2 incertezas. À meio da manhã, a escola ligou. A Laura chorara no recreio. Fomos buscá-la. No caminho, perguntei se queria um gelado. Ela disse que não. Sentamo-nos num banco à sombra. A avó Teresa, a professora, disse que temporário é palavra pequena. Quanto tempo dura o temporário? Olhei para a menina que segurava um lenço cinzento. Dura até aprendermos o que temos de aprender. E depois passa. Como o verão. Então, vou desenhar folhas a cair no caderno, para lembrar que o tempo anda. O coração apertou sem desmanchar a linha do rosto. Em casa, encontrei o Thiago a mexer no computador outra vez. Entrei, sentei-me ao lado, falei baixo. Houve 3 tentativas de acesso à minha conta desde ontem. 2 de um tablet com o teu nome. Se fores tu, para. Se não fores, diz-me quem pode ter esse aparelho. Ele levantou as mãos. Não fui eu. Juro pela vida dos miúdos. Não jures por vidas alheias. Mostra-me o tablet. Ele trouxe um Samsung gasto e abriu-o. No histórico, páginas de futebol e vídeos. Nada de banco. No canto, um perfil antigo com o meu apelido. Fiz uma foto do ecrã. Este nome aqui basta para pedir ao banco um bloqueio por dispositivo, disse. Não me obrigues a ir mais longe. Não te estou a obrigar a nada, murmurou. Estás a obrigar-me a escolher. É diferente. Desliguei o tablet, pedi-lhe que o deixasse na sala. Ele acedeu, num silêncio ofendido. À tarde, voltei ao banco. O gerente, paciente, bloqueou qualquer novo login que não viesse do meu telemóvel, ativou verificação em 2 fatores com cartão físico e registrou a ocorrência. À saída, senti o corpo baixar os ombros como quem pousa 2 malas invisíveis. No autocarro de regresso, uma mensagem do senhor Ricardo. Vi o Thiago encontrar-se com um rapaz no café da esquina ontem à noite. Não vi nada demais. Só vi o tablet passar de mãos. Achei que devia dizer. Apertei o telemóvel. Não respondi de imediato. Em casa, fui ao pátio, respirei, contei até 10. Entrei. Thiago, precisamos de voltar ao assunto do tablet. Ele cansou. Mãe, chega. Chega sim. Entregas o tablet hoje ao fim do dia. Amanhã vais comigo ao banco para assinarmos uma declaração de que não acedes às minhas contas e que qualquer tentativa acarretará consequências legais. E à noite explicas a Inês o que foste fazer ontem ao café com o tablet. Ele explodiu. Espias-me agora? Protejo-me e protejo-te da tentação de seres a versão de ti que não queres ser. O silêncio que se seguiu foi o mais duro da semana. A Inês, pálida, encostou-se à bancada. A dona Graça levou a mão ao peito, mas não disse palavra. O Thiago pousou o tablet na mesa com força contida. Toma, faz o que quiseres. Estou farto de ser tratado como ladrão. Então para de agir como quem prepara um roubo, disse, sem gritar. A diferença entre erro e crime, às vezes, é só o próximo passo. Ele saiu para o pátio, bateu o portão. Resistir a correr atrás dele doeu-me nos ossos, mas fiquei. A Inês veio ter comigo.
Eu já não sei como falar com ele. Hoje, não fales. Amanhã, se ele vier, falamos todos com papel à frente. Sem papel, as conversas tornam-se vento. Nesse fim de tarde, o Sr. Ricardo tocou de novo a campainha, apenas para devolver um prato que nunca lhe emprestei. Era um pretexto decente. Tudo em ordem? Perguntou. Em processo, respondi, com um meio sorriso. Bom, alguns processos só se resolvem quando toda a gente percebe que o relógio não é decorativo. Assenti. À noite, sentei-me com as crianças para os trabalhos. O Miguel fez contas de somar, a Laura desenhou folhas a cair, o Tomás alinhou carrinhos. Expliquei as somas com paciência redobrada, como se a mim mesma ensinasse a contar, o que dá, o que tira, o que sobra. Ao deitar, o Miguel perguntou: Avó, quando o pai era pequeno, também fazia birras? Fazia, e aprendeu a pedir desculpa. Às vezes tarde, mas aprendeu. Quando a casa ficou quieta, abri o caderno e escrevi: Amanhã, 1. Banco com o Tiago. 2. Chave extra guardada. 3. Procurar T2 barato em Guimarães para a transição. 4. Reunião com a escola sobre a Laura. Em seguida, acrescentei uma linha que não estava nos planos iniciais. 5. Visitar o Centro Sênior para saber como posso ajudar com literacia financeira. Não era caridade. Era o único modo de transformar o que me estava a acontecer em algo que valesse para além de nós. Apaguei as luzes. O limoeiro, lá fora, inclinou-se ao vento leve. Pensei no que a Laura me perguntara. Quanto tempo dura o temporário? O tempo suficiente para a verdade ganhar coragem e a culpa perder terreno. Fechei os olhos. Amanhã haveria canetas, balcões, um filho que talvez chegasse a horas ou talvez não. E eu, com os pés firmes onde os meus limites, finalmente aprenderam a ficar. Acordei antes do alarme. O corpo aprende a levantar quando há coisas que precisam de caneta. O Tiago tinha prometido estar pronto às 9 para irmos ao banco. Preparei café, arrumei documentos, meti o tablet no envelope castanho que a doutora Mafalda me dera para provas auxiliares. Às 8h40, ele ainda não tinha saído do quarto. Bati a porta. Tiago, 9 horas. O gerente marcou no janela curta. Já vou, veio a resposta, sem energia. Já vou, é frase que perde comboios, disse e afastei-me. Às 9 em ponto estávamos a caminho. Não falamos quase nada. No banco, o gerente recebeu-nos com a paciência de quem sabe que, ali, metade das questões não são financeiras. São familiares. Sentei-me, entreguei o envelope. Precisamos de registrar uma declaração de não acesso e configurar bloqueios por dispositivo. E quero associar o cartão físico à app com o segundo fator. Voltei-me para o Tiago. Vais assinar que não tens autorização para mexer nas minhas contas. Ele pousou a caneta como quem pousa uma pá numa obra que não quer começar. Isto é humilhante, mãe. Humilhante é pedires-me desculpa com uma mão e tentares entrar com a outra. Hoje escolhes. O gerente deslizou os papéis, explicou os pontos, leu devagar a cláusula final. O Tiago assinou. Eu assinei. O gerente carimbou. Depois, registrou o número de série do tablet e bloqueou qualquer tentativa dele como dispositivo suspeito. Tirei o cartão físico, memorizei passos. Saímos com o barulho da porta automática a fechar como um ponto final. Na rua, o Tiago meteu as mãos nos bolsos. E agora? Qual é o plano, diretora? Agora procuras uma solução de alojamento para vocês dois. Tenho 3 contactos. Paróquia, um T2 de transição em Guimarães e um quarto com renda moderada que o Sr. Ricardo disse que um colega vai desocupar. Hoje à tarde vamos ver o T2. Se o arrendatário aceitar caução pequena e contrato curto,
Avanço metade por este mês e vocês tratam do resto. Parei. E Tiago, devolves amanhã a chave do armazém onde tens as tuas tralhas. Precisamos de separar o que levas do que ficas a vender. Vender? Sim, as coisas que só ocupam espaço e promessas. Almoçamos rápido em casa. A Inês tinha a pasta da escola com horários. Os miúdos chegaram cheios de novidades. O Miguel falou de uma ficha com contas, a Laura de folhas desenhadas, o Tomás do escorrega. Mantive o foco. Às 15, seguimos para Guimarães. O prédio do T2 era simples, sem elevador. O senhorio, um homem calado, levou-nos ao terceiro andar. Portas a funcionar, água a correr, janelas a fechar. Queria fatos, não charme. O número não era baixo, mas era possível se os cálculos do Tiago deixassem de ser literatura. É contrato de 6 meses com opção de saída aos 3, disse o senhorio. Preciso de 2 meses de caução. 1 mês, respondi. E deixo a casa de Braga disponível para visitas quando for preciso, para compensar. Tenho referências de pagamento. O meu apoio é temporário e escrito. O homem pensou, ajustou o boné imaginário e assentiu. 1 mês. Mas saldo dia 5 de cada mês, sem atrasos. Apertei a mão dele. Na volta, o Tiago ia mudo. A Inês olhou pela janela como quem faz contas em voz silenciosa. Quando chegamos, o Sr. Ricardo estava a varrer o passeio. Agradeci-lhe o contacto. Ele apontou o relógio. O tempo trabalha melhor do que nós, quando o deixamos. Assenti. Às 6, sentei o Tiago com o computador. Agora, números verdadeiros. Horas dadas, pagamentos certos, despesas fixas. Sem se calhar. Ele tentou graça, eu não ri. No fim de 1 hora, tínhamos um quadro que cabia na vida real. A renda do T2, contas essenciais, transporte, alimentação. A soma dizia difícil, mas deixava um caminho estreito. Apontei para a linha dos extras. Aqui estão cursos, subscrições, aplicativos, futebol premium. Isto sai. Nem o jogo? O jogo fica no rádio, ou na casa do amigo. A Inês respirou. Eu posso arranjar mais 2 horas de aulas por semana e vender o carrinho do Tomás que já não usa. Vende o que não se usa e guarda o que não pode ser comprado outra vez, respondi. Os brinquedos que não cabem em 2 malas são lembranças, não necessidades. À noite, telefonei à senhoria deles para confirmar o acordo. Recebi por e-mail a extensão de 15 dias. Imprimi e colei na pasta. Depois fui ao pátio. Respirei. O limoeiro parecia ter crescido 1 dedo de folha. Senti a cabeça despejar ruído. Na madrugada, o telemóvel vibrou. Não era alerta de login. Era a mensagem do Tiago. Desculpa, às vezes sinto que falhei e fico a inventar vitórias. Amanhã vamos ao armazém. Respondi. Amanhã, às 10. Deitei o telemóvel, voltei a dormir. No armazém, o sol não aquecia o pó. O Tiago abriu a porta metálica e mostrou um mundo de caixas rotuladas com palavras como equipamento, projeto antigo, apostas. Apanhei a palavra no ar. Apostas? Ele encolheu os ombros. Foi uma fase. Parvoíce. Parei. Fases deixam buracos, disse. Vamos separar. Esquerda, vender. Direita, levar. Meio, lixo. 2 horas depois, o meio tinha crescendo mais do que o Tiago queria admitir. Ele empilhava coisas na direita e eu devolvia-as à esquerda com olhar de inventário. No fim, tínhamos 3 pilhas honestas. Liguei para um comprador de artigos usados que o Sr. Ricardo indicara. Ele veio com carrinha, pagou em dinheiro, deu recibo. Entreguei metade ao Tiago e metade guardei para a caução do T2. Isto não resolve, disse ele. Não resolve, mas ajuda. Resolver exige hábitos que não cabem em carrinhas.
A Inês telefonou do centro. A escola sugerira apoio psicológico para a Laura pela adaptação. Dei autorização. Pedi que marcassem para o início da próxima semana. Depois liguei à doutora Mafalda. Temos T2 acordado, caução ajustada, extensão de renda confirmada, declaração de não acesso assinada. Falta formalizar a ajuda por 3 meses, revisível ao segundo. Perfeito, respondeu. Passa cá às 4. Fecho tudo hoje. Às 4, assinei e saí com o envelope firme. No caminho, vi 2 senhoras a falar à porta de uma mercearia. Uma dizia família com os braços cruzados, a outra paciência com a cabeça a rodar. Pensei que a palavra família só funciona com verbos: respeitar, cuidar, limitar, reparar. Em casa, encontrei a Dona Graça a arrumar um saco pequeno. Vou para a casa da minha irmã em Faf por uns dias, disse. A menina Inês fica mais leve sem eu a fazer de eco. Se precisar de boleia, digo ao Sr. Ricardo, ofereci. O meu cunhado vem buscar-me. E, Teresa, obrigada por ter dado nomes às coisas. Eu aprendi tarde que silêncio não paga contas. Abracei-a com respeito e distância suficiente para não aprender. Quando ela saiu, a sala ficou mais clara. A Inês suspirou como quem tira um casaco apertado. A minha mãe defende batendo no peito, eu defendo calando. As 2 defendemos mal. Ela sorriu de lado. Tu defendes desenhando. Desenhar tem borracha, respondi. Ainda vamos apagar e refazer linhas. Mas a folha já não é dos ventos. No fim da tarde, o Tiago apareceu com um saco de plástico e o tablet na mão. Levei o tablet à loja. Fizeram reset. Toma a fatura. O rapaz do café devolveu-me ontem. Disse que só tinha instalado um jogo. Jogos que aparecem por magia nos tablets alheios costumam vir com riscos, disse. Fico com o aparelho guardado até estabilizarmos. Obrigada pela fatura. Ele assentiu. Vi cansaço nos ombros e zanga nos bolsos. Preparei sopa. Sentamo-nos. Eu falei de horários, a Inês de listas, o Tiago, pouco. No fim disse. Amanhã passo na senhoria para assinar. Depois levo as coisas menores para o T2. As grandes fim de semana. Amanhã de manhã, às 9, deixas as crianças aqui e tratas disso. À tarde, vens buscá-las e testamos o caminho de autocarro contigo e com a Inês. Mantive a voz plana. Sem improviso? Ele quase sorriu. Tu e o teu sem improviso. Improviso é bom em poesia. Nas contas, dá coceira. Na manhã seguinte, os miúdos chegaram com mochilas em modo expedição. Instalamo-los na mesa, fizemos tarefas, lanchamos. Às 11, recebi a confirmação. Contrato do T2 assinado, caução paga. Enviei o comprovativo para a pasta. Às 2, fizemos o trajeto de autocarro até Guimarães com as crianças. Para eles memorizaram paragens e tempos. O Miguel contou as paragens em voz alta. A Laura desenhou um mapa num caderno. O Tomás adormeceu e acordou ao som da campainha. Quando entramos no T2, a Inês pousou a mão na parede e disse: É pequeno, mas aqui dá para respirar. O ar entra onde há janelas de verdade, respondi. Agora faltam regras vossas. As minhas não cabem nas vossas gavetas. Deixamos 2 caixas, uma mala de roupa, uma sacola com panelas simples. Voltei para Braga com os miúdos. O Tiago e a Inês ficaram para montar a cama. À noite, recebemos mensagem. Já dormimos aqui amanhã. Respondi com um polegar levantado. Pequeno, mas é símbolo de avanço. Nesse mesmo dia, a escola marcou reunião sobre a Laura. Fui com a Inês. A psicóloga explicou sinais de ansiedade, sugeriu rotinas, pediu que evitássemos conversas tensas à frente das crianças. Assenti. Saímos com 2 folhas de exercícios de respiração, uma lista de histórias para dormir e um aviso simples. O que é previsível acalma. No regresso, passamos pela paróquia.
O pároco, homem pragmático, ofereceu cabazes de alimentos por 3 semanas e contacto de um voluntário que ajuda a tratar de currículos. A Inês agradeceu com os olhos brilhantes. Eu pedi recibos. Ele sorriu. A senhora é da minha equipa. À noite, sentei-me com o caderno. A lista tinha mais riscos do que linhas novas. Acrescentei. Projeto. Literacia Sênior. Reunião com centro local. Foram precisos muitos anos para eu querer passar do arrumar a minha vida para arrumar a parte do mundo que consigo. Mas a casa nova tinha essa porta. 3 dias depois, os miúdos já sabiam o caminho da sala para a mesa sem tropeçar nas caixas. O Tiago vinha buscá-los à tarde a horas aceitáveis. A cada dia eu devolvia uma responsabilidade. Hoje o banho é convosco no T2, amanhã os trabalhos em casa com o pai, sábado, compras. Eles estranharam, mas não choraram. A Laura desenhou outro relógio, desta vez com ponteiros alinhados. Nessa semana, recebi um e-mail do banco. Atividade suspeita resolvida. Arquivei com um suspiro que ouvi. O senhor Ricardo bateu a porta com um recado da escola. Queriam voluntários para um evento de leitura. Eu apontei data, mas disse que ainda não. Primeiro, as colunas do orçamento. Depois, as colunas dos livros. Foi quando pensei que o mar ia acalmar que a maré puxou outra vez. Um número desconhecido ligou à hora do jantar. Atendi. Dona Teresa? Voz masculina, educada, da parte da operadora X. Temos aqui pedidos de segunda via do seu SIM nos últimos meses. Quer confirmar? As costas gelaram devagar. Não pedi. Pode bloquear qualquer emissão sem apresentação presencial do CC? Podemos. E podemos sinalizar como potencial fraude interna. Preciso de confirmar 3 dados. Confirmei os dados, agradeci, desliguei e sentei. A peça que faltava encaixou com barulho. Se alguém pediu segunda via do meu SIM, podia ter interceptado códigos de verificação. Não era preciso adivinhar palavras-passe, bastava roubar números por horas. Liguei à doutora Mafalda. Ela ouviu tudo. Amanhã fazemos participação simples, preventiva, sem acusações nominativas. Só para registrar. É o tipo de coisa que protege, mesmo que ninguém toque mais em nada. E quanto ao Tiago? Não confronta sem papel. Leva o número do processo. Diz que está a registrar por orientação do banco. Fala no plural. Estamos a proteger. Se ele tiver culpa, vai calejar. Se não tiver, vai agradecer. Na manhã seguinte, a esquadra era limpa e silenciosa. Falei claro. Entreguei cópias, recebi número. Não apontei nomes. Saí com a sensação estranha de ter posto um candeeiro numa rua onde ando há anos no escuro. Liguei ao Tiago. Fui registrar um incidente sobre o meu número e tentativas de acesso. É preventivo. Se alguém te procurar, chama-me. Sem dramas. Estás a denunciar-me? Não denunciei ninguém. Protegi-me. Protegi-te de suposições e protegi as crianças de mães e avós a cochicharem acusações. Ele suspirou. Está bem. Nesse dia, ao fim da tarde, tocou a campainha. Era o Tiago, sem os miúdos, com um saco vazio na mão. Sentou-se. Mãe, ontem aceitei vender umas coisas para cobrir uma conta. O rapaz do café ficou com o tablet e comigo arranjamos uma troca por um modelo velho e uns trocos. Achei que era melhor do que te pedir. Fiz asneira em grande. Não foi a primeira desde que os miúdos nasceram. A verdade é que quando as contas apertam, eu fico pequeno e procuro atalhos. Parou, respirou. Fui eu quem pediu a segunda via do teu SIM há meses, só para entrar e ver como a tua conta estava. Disse a mim mesmo que era para garantir que estavas bem. É mentira. Era para, se fosse preciso, tirar e repor sem tu notares. Nunca tirei grande coisa, mas tirei. E pensei em tirar mais. Não senti raiva.
Senti peso, o peso de uma palavra dita no lugar certo. Foste tu, confirmei, sem ponto de exclamação. Obrigada por me dizeres. Agora escuta. A participação está feita. Não menciona nomes. Se a operadora investigar e apontar para os pedidos, haverá perguntas. Vais responder com a verdade. E aqui, na minha casa, a partir de hoje, a tua palavra entra quando vem com ação. Empurrei um papel. Amanhã vais comigo assinar uma declaração de reconhecimento do que disseste, sem acusações, só assunção. A doutora Mafalda faz com linguagem limpa. É o nosso degrau. Ele passou as mãos na cara. Aceito, e vou arranjar trabalho mais estável. O meu amigo no Instituto Politécnico disse que há lugar para técnico de laboratório. Paga menos no início, mas é todos os meses. Salários que chegam são como relógios afinados. Ajudam a viver. Põe-te a caminho. E se eu falhar? Vai acontecer. A diferença é o que fazes no minuto seguinte. Na manhã seguinte, assinei com ele a declaração. A doutora Mafalda olhou-nos com o cuidado de quem segura loiça fina. Não estão aqui para punir passado. Estão aqui para impedir próximos danos. Guardem isto. Guardei. O Tiago saiu para a entrevista no instituto. Eu fui ao centro sênior. Queria oferecer horas para um ciclo de literacia financeira simples. Como ler extratos, como proteger o telemóvel, como dizer não com papéis. A diretora ouviu e disse: tínhamos mesmo falta de alguém que explique sem humilhar. Dei datas, combinei auditório, escrevi tópicos num quadro. Senti que as coisas que me tinham cortado a pele serviam agora para costurar outras feridas. À tarde, levei os miúdos ao T2 com um saco de mantimentos que a paróquia mandara. A Inês abriu a porta com o cabelo preso num nó improvisado de pressa e trabalho. Não reparei no cabelo. Reparei na mesa com 3 pratos e uma folha com a palavra rotina. Senti respeito. Como correu? O Tiago foi à entrevista. Eu inscrevi-me num curso rápido de técnicas de estudo na biblioteca. E marquei com uma família da escola para partilhar boleias. Boas decisões multiplicam-se, disse, e deixei o saco na bancada. Voltando para Braga, o senhor Ricardo acenou. Ouvi dizer que vai começar umas sessões no centro. Posso divulgar na escola? Pode. O título é Contas Sem Vergonha. Gosto. À noite, sentei-me no pátio com o caderno. A lista tinha agora verbos: registrar, bloquear, assinar, mudar, vender, procurar, ensinar. Por baixo escrevi uma frase que me saiu sem esforço. A paz não é o fim da luta, é o método. E desenhei um relógio, por hábito novo que roubei a Laura. O telefone vibrou. Mensagem do Tiago. Consegui o trabalho no laboratório. Começo segunda. Obrigado por não me deixares continuar a ser o tipo de pessoa que eu tinha medo de ser. Li 2 vezes. Respondi. Parabéns. Segunda, às 7. Deixas os miúdos aqui, tomam um pequeno almoço e vão comigo à escola. À noite, jantamos os 4, sem papéis. Ele respondeu um combinado, que soou a primeira pedra certa num caminho que já não dependia do meu bolso. Antes de dormir, passei pelo quarto onde há dias dormira a Dona Graça. Estava arrumado. Sobre a cômoda, a Laura tinha deixado um papel com folhas desenhadas e, no meio, a palavra que aprendera a escrever: limites. Sorri sem romantismo. É uma palavra feia de se aprender, mas salva casas. Desliguei as luzes e pensei no que viria. Um salário pequeno, mas regular, uma casa de transição, sessões no centro, uma escola atenta, uma paróquia pragmática, uma vizinhança com olhos. E no meio, eu a aprender que dizer não também é gesto de amor. O ruído da rua mingou. O relógio fez o seu trabalho. O limoeiro continuou a crescer sem pedir licença. Eu, finalmente, também. Segunda-feira começou com um barulho diferente. O despertador do Tiago a tocar cedo e a água do duche a correr sem atrasos.
Preparei pão, fruta e uma jarra de café. Os miúdos apareceram em fila, ainda com o corpo a pedir cama, e sentaram-se à mesa como quem aprende uma coreografia nova. O Tiago chegou de mochila ao ombro, olheiras honestas e um bom dia sem trejeitos. Não aplaudi. Sorri com medida. Entras a que horas? 8h30. O chefe quer me lá antes para ver os protocolos. Boa. Os miúdos vão comigo à escola e depois apanho o autocarro para o Centro Sênior. Hoje começo o primeiro ciclo de Contas Sem Vergonha. Ele assentiu com um ar que eu reconheço dos meus tempos de gabinete. A mistura de nervosismo e alívio de quem finalmente tem lugar marcado. A Inês apareceu com uma lista na mão, linhas curtas. Mercearia, arroz, leite, ovos, biblioteca, inscrição curso. Gosto de listas que cabem numa palmada. À porta, os miúdos distribuíram beijos. O Tomás agarrou-se ao pescoço do pai. A Laura sorriu com esforço. O Miguel fez perguntas sobre tubos de ensaio como se o laboratório fosse um estádio. O Tiago prometeu volta às 5 e saiu. Fiquei a arrumar pratos, sem espaço para sentimentalismos que desfazem horários. No Centro Sênior, a diretora esperava-me com 2 pilhas de cadeiras e um quadro branco. Espreitei as caras, mulheres e homens com histórias nos olhos e contas no bolso. Escrevi no quadro Como ler extratos e comecei pelo princípio. Datas, débitos, créditos, comissões, origens. Nada de linguagem que humilha. Perguntas surgiram com cuidado de quem não quer parecer tonto. E se o banco diz que foi ajuste e eu não pedi? Quis saber um senhor. Pede por escrito a origem. Se não responderem, pedes por escrito outra vez e guardas a cópia. A seguir, queixas no livro. Fui simples. Quem escreve, manda. Uma senhora falou do neto que pede adiantamentos e depois desaparece nos fins de semana. Outra perguntou como bloquear pedidos de segunda via de sim. Expliquei o processo, as senhas, a importância de ter um caderno e um envelope para cada assunto. Havia vergonha no ar, e eu cortei-a com factos. No fim, palmas curtas e sinceras. Saí dali com um passo diferente, como quem acerta uma postura antiga. Ao meio-dia, a escola ligou para recordar a reunião da Laura com a psicóloga. A Inês confirmou presença. Às 3, sentamo-nos às 3 numa sala pequena com uma mesa e folhas coloridas. A psicóloga foi direta. A Laura preocupa-se com e se? E se a casa muda outra vez? E se a avó fica triste? E se o pai falha? Precisamos de rotinas e de frases âncora. Quais? Perguntei. Simples. Hoje estamos bem e amanhã também. Os planos estão escritos. Se muda, avisamos antes. Olhei para a Laura. Podes dizer isso com a avó à noite? Posso, disse a menina, já a desenhar um relógio no canto da folha. No final, combinamos 2 semanas de acompanhamento leve, exercícios de respiração antes de dormir e um caderno só para coisas certas. Horários, tarefas, telefonemas previstos. A previsibilidade, pensei, é o cobertor mais barato e mais eficaz que existe. Às 5, o Tiago chegou a horas, cheiro a químicos limpos e um sorriso pequeno. Correu bem, disse. O chefe chama-se Álvaro, tratou-me por Tiago e mostrou-me o laboratório como se eu fosse ficar anos. Aprendi a fazer registros no livro de amostras. Segunda-feira é dia de inventário. Inventários mantém barcos à tona, respondi. Boa primeira página. Jantamos simples. Perguntei-lhe o horário dos próximos dias, pedi-lhe que o copiasse para o frigorífico. A Inês mostrou-me uma proposta do curso da biblioteca. 3 semanas, técnicas para ajudar crianças com estudo. Aceitei ajudá-la com os miúdos nesses horários. No fim, o Tiago tirou do bolso um papel.
O chefe pediu-me para levar amanhã cópias do meu cartão e do NIB e perguntou se eu tenho tempo para fazer umas horas extra quando houver recolha. Ele paga legal, tudo declarado. Melhor que promessas, disse. Horas com fatura pagam contas e compram respeito. Na quarta, a rotina já parecia ter meses. Levei os miúdos, fui ao centro, expliquei a diferença entre débito direto e transferência. Levei perguntas para casa para responder no dia seguinte. À meio da tarde, o Sr. Ricardo bateu a porta com uma ideia. E se no fim do seu ciclo fizer um encontro aberto para famílias? Pais, filhos, avós, chama-lhe Falar de Dinheiro Sem Gritar. Gosto do título. A escola empresta auditório? Empresta. E eu faço cartaz com os alunos. Combinar é a parte fácil. Executar é a que muda ruas. Decidi que precisava de casos práticos. Peguei na minha vida sem expor nomes. Adiantamentos que viram hábitos. Palavra passe partilhada por amor. Sims que andam demasiado. Transformei feridas em tópicos. Dei-me conta de que, ao organizar o que me doeu, eu criava manuais para outros. Isso tirava-me gotas de peso. Na quinta, o Tiago chegou com uma tensão antiga a morder-lhe as mãos. Não me apressei. O que é? Perguntei quando vi que a panela já não distraía. O Álvaro quer que eu assine um compromisso de 3 meses. Fixe. Mas o Pedro, um amigo de um amigo, ligou com um trabalho rápido a pagar o triplo por fora. 2 dias. Dinheiro na hora. Disse a palavra triplo, como quem morde caramelo. Não é ilegal, mas é manhoso. Não fiz discurso. Apontei para o quadro do frigorífico e para a linha da renda. Assinas com o Álvaro, recebes pouco, mas certo, e continuas a pôr tijolo todos os dias. Ou corres atrás do triplo por fora e voltas com mãos vazias e contas a arder. Escolhe e copia no caderno. Ele ficou calado 1 minuto inteiro, ouço o relógio do corredor marcar o tempo da decisão. Álvaro, disse finalmente, estou farto de promessas que depois me deixam sozinho com as frases. Boa! A tentação viaja em notas grandes. O respeito vem em salários pequenos e seguidos. À noite, enviei um e-mail à doutora Mafalda. Rotina estabilizada. Tiago com contrato curto, Inês em curso, crianças a melhorar. Pedido de segunda via do SIM bloqueado. Registro feito. Ela respondeu com 3 linhas. Reveremos o acordo no fim do mês. Parabéns pela disciplina. Disciplina é amor com o relógio. Sexta, a Laura trouxe um caderno novo. Coisas certas. Escreveu com a minha ajuda. Segunda, pai trabalho. Terça, avocentro. Quarta, mãe biblioteca. Quinta, sopa. Sexta, parque. Aquilo, simples, parecia uma parede erguida no meio de uma estrada de lama. No sábado, a mudança maior. O T2 recebeu camas verdadeiras. Eu fiquei com os miúdos em Braga, o Tiago e a Inês montaram móveis sem discussões que o bairro ouvisse. Ao fim do dia, fomos todos lá levar o resto das caixas. O apartamento, pequeno, já tinha cheiro a rotina. As janelas davam para uma rua onde crianças jogavam a bola. A Laura olhou para mim. Posso pôr o relógio aqui? Podes. E podes ensinar o pai a desenhá-lo. Voltamos a Braga com a casa a ficar, finalmente, com o meu silêncio bom. Não um silêncio de abandono. Um silêncio de escolhas. Sentei-me no pátio e escrevi a lista da semana seguinte. 1. Centro. Módulo 2. Fraudes comuns. 2. Escola. Combinar o encontro para famílias. 3. Banco. Confirmar bloqueios. 4. Tiago. Revisão do orçamento no domingo à tarde. 5. Inês. Horário do curso e apoio para tarefas. Domingo, revimos números. Agora cabiam sem ginástica. O Tiago mostrou o primeiro recibo do laboratório, tímido como quem mostra um desenho fora de escala. Não elogiei em excesso. Assinei como testemunha de uma coisa boa.
A Inês contou que fizera as 2 horas extra de apoio escolar e recebeu em dinheiro com recibo. Anotei. Hábitos. No fim, eles foram para Guimarães e a casa voltou a ter a voz do frigorífico e do relógio. Na segunda seguinte, o módulo Fraudes Comuns encheu a sala do centro. Essa expressão, comum, não para humilhar, mas para normalizar a conversa. Falei de esquemas de prêmios por telefone, de links que pedem dados, de empresas que cobram para resolver problemas inventados. Uma senhora levantou a mão. E quando é família a pedir dados só para ajudar? Ajuda que começa a pedir PIN não é ajuda. Dizer não é cuidar do futuro do almoço de amanhã. Distribuí um folheto simples que escrevi de véspera. Frases para dizer sem culpa. Entre elas, prefiro resolver no balcão. Não partilho códigos. Trago amanhã com calma. Queria dar ferramentas a quem tem preguiça de conflito, porque conheço esse atalho. Ao fim da tarde, a diretora do centro chamou-me ao gabinete. A Câmara quer apoiar o seu ciclo. Podemos ampliar e criar a Semana da Dignidade Sênior. Vem gente da Segurança Social, da GNR, do banco. Ótimo! E no fim, o encontro de famílias. Sim, tente manter o tom que tem, firme, sem humilhar. As pessoas voltam quando não se sentem pequenas. Saí com um papel e um compromisso. No caminho, comprei limões num senhor do mercado. Disse-lhe que o meu limoeiro era teimoso. Ele riu. Os melhores são. Concordei por motivos que não eram agrícolas. Quarta à noite, o Tiago ligou-me do T2. O Álvaro perguntou se posso ficar sábado de manhã. Eu combinei com a Inês que sim. Podes ficar com os miúdos mais cedo? Posso, mas lembra-te, horas extra não comem a Laura. Leva-a ao parque no domingo. Levo. E traz o recibo. Trago. Desliguei e pus mais uma linha no caderno. Recibos, chás no respeito. Percebi que passara semanas a traduzir frases em atos e que isso lentamente trocava a gramática da casa. Na quinta, a escola confirmou o auditório para falar de dinheiro sem gritar. O senhor Ricardo disse que os alunos completaram o cartaz. Fomos colá-lo na porta da escola e no centro. Havia desenhos de cofres, relógios e fones com X por cima. Rime da pedagogia simples e eficaz. Sábado, os miúdos chegaram ainda com sono, mas com o corpo a entender a rotina nova. Fizemos panquecas com limão do meu pátio, estudamos meia hora, parque 1 hora, gelados controlados. Ao almoço, recebi mensagem do Tiago. Horas extraterminadas. A caminho com recibo. Boa! Respondi sem ponto de exclamação. À tarde, apareceu uma dor antiga disfarçada de recado. Número privado a convidar-me para investir numa oportunidade e multiplicar poupanças em 3 meses. Desliguei, bloqueei, adicionei ao slide do módulo Fraudes 2. Quando o mundo nos cutuca com promessas, é bom ter um quadro onde escrever não. Domingo, fomos ao T2. O Tiago cortava legumes pequenos, a Inês lia em voz alta um texto para o curso, a Laura inventava um jogo com fichas de matemática, o Miguel fazia contas, o Tomás empurrava um carrinho pelo corredor. Não é perfeição, é casa. Levei um saco de limões, deixei-o na bancada e voltei a Braga com uma sensação que não é euforia nem melancolia, é estabilidade. Na segunda-feira seguinte, antes de sair para o centro, recebi o e-mail da operadora. Processo interno concluído. Pedido de segunda via do SIM identificado como irregular. Medidas implementadas. Não perguntei quem, não procurei nomes. Arquivei. A justiça às vezes é só isto. Portas reforçadas e registros claros. À tarde, o Tiago tocou a campainha sozinho. Trouxe uma garrafa de azeite e um envelope. Paguei-te metade do que te devo das compras grandes destes meses. Está aqui, com transferência comprovada. O resto vou pagar aos poucos, com datas.
A doutora Mafalda disse que o mais importante é ritmo, não heroísmos. Ela sabe do que fala. Pousei o envelope no aparador. E o azeite? É do Álvaro. Disse que eu me tenho portado bem e que bons colegas levam azeite, não dívidas. Senti-me a sorrir por dentro, sem espalhafato. Abracei o meu filho de leve, como quem diz, continua com os braços. Ele respirou fundo. Mãe, sei que um pedido de desculpa não apaga, mas dá-me uma pá. Eu cavo para fora do buraco. Não caves, sobe pelos degraus, já fizeste os primeiros. Nessa noite, escrevi no caderno, folga para respirar. Embaixo, uma seta. Quando a casa deixar de precisar de regras coladas na porta, guardo-as numa gaveta. Não para esquecer, para ensinar. O limoeiro no pátio tinha frutos quase prontos. Pensei que durante anos eu confundira silêncio com paz. Agora, a paz vinha com ruídos. Despertadores, autocarros, canetas, pequenos talheres a bater em pratos. Era música. E eu, finalmente, sabia a letra. A Semana da Dignidade Sênior começou numa terça com céu limpo e agenda cheia. De manhã, sessão com a GNR sobre burlas. À tarde, banca do município com informação sobre apoios. Ao fim do dia, o meu módulo prático. Dizer não com papéis. O cartaz do Sr. Ricardo, feito com os alunos, tinha frases que cabiam na vida. Não partilho códigos. Se é urgente, é suspeito. Família não é PIN. Antes de sair, recebi mensagem do Tiago. Posso passar depois do trabalho? Quero propor um plano. Respondi. Deixa as ideias por escrito. Vens às 7. No centro, encontrei gente que já me conhecia pelo nome. Repeti o básico com exemplos. Se o banco diz ajuste, peça documento. Se pedem segunda via do SIM, equipa a conta com palavra que só você sabe. Se é família, escreva apoio até X, com recibo, reavaliado em U. As cabeças acenavam com entendimento novo. No final, uma senhora aproximou-se. O meu neto disse que eu sou má, porque não dei adiantamento. Mostrei-lhe o papel que a senhora nos ensinou a escrever. Ele parou. Obrigada. Não é maldade, é método, respondi. Quem ama ajuda a contar. Saí do centro com os cadernos marcados para a sessão aberta de sexta. Falar de dinheiro sem gritar. A diretora disse que esperava pais, avós e uns quantos filhos sem vontade de conversar. É aí que o tom conta, avisou. Eu sabia. Às 7, o Tiago chegou com um envelope e um olhar de quem treinou uma fala no autocarro. Sentei-o à mesa, peguei numa caneta. Plano? Ele colocou 3 folhas alinhadas. Primeira, restituição. Fiz um quadro com o que já me pagaste estes meses, o que devo, o que consigo devolver mês a mês. Anexei recibos. Segunda, trabalho. Contrato de 3 meses no laboratório, possibilidade de renovação, horas extra quando houver recolha, tudo com recibo. Terceira, comportamento. Acabou tentar atalhos, sem negócios por fora, sem amigos do café, sem toques na tua conta. Se eu quebrar, perco ajuda e assumo custos. Respirou. E quero acrescentar uma coisa que me custa dizer. Aceito acompanhamento com o psicólogo da empresa, se eles tiverem. Quando as coisas apertam, eu fujo para promessas. Preciso de aprender a não fugir. Não dramatizei. Passei os olhos pelos números. Prazos realistas, parcelas pequenas, datas firmes. As colunas estavam finalmente a falar a mesma língua que os dias. Está melhor do que eu esperava, disse. Falta só uma linha. Se houver folgas, adianta as parcelas sem que eu peça. A dívida não é um quadro na parede, é uma escada. Ele assentiu, escreveu a linha, rubricou. Assinei por baixo. Recebido e aceite a reavaliar em 2 meses. Não foi abraço, foi acordo. Às vezes o gesto mais quente é um carimbo. A Inês chegou com os miúdos. Pousou uma folha da biblioteca. Tinha ficado em primeiro lugar numa atividade do curso,
uma sequência de exercícios para miúdos com dificuldades de concentração. A Laura mostrou-me um desenho, um relógio grande com setas ao lado a apontar para jantar, banho, história. Coisas certas, disse. Senti uma pontada de orgulho que não precisava de discurso. Na quarta, depois do trabalho, o Tiago apareceu sem aviso, mas há horas em que avisos não partem pratos. Trazia 2 sacolas, uma com mantimentos comprados com o próprio cartão. O primeiro do mês é meu, disse. Outra com cadernos para os miúdos. Deixou o talão em cima da mesa. Eu não caço talões, mas gosto de vê-los chegarem de vontade própria. O Álvaro perguntou se eu posso ajudar a organizar o inventário de reagentes, contou. Disse que sou certinho com listas. Ser certinho com listas salva mais vidas do que discursos, respondi. E aprende-se. À tarde, encontrei a Dona Graça à porta, de regresso de Faf. Trazia um saco pequeno e olhos menos pesados. Venho ficar uns dias no T2, mas quis agradecer-lhe antes. Tirou do saco um pano de cozinha novo. Para a sua casa, que não é minha, mas me ensinou. Abracei-a com cuidado. Ela seguiu para Guimarães. A casa ficou com o silêncio bom a que me afeiçoei. Quinta de manhã. Preparação final para a sessão aberta. Liguei para a escola. Auditório pronto, cadeiras alinhadas. O senhor Ricardo garantiu o projetor. A diretora do centro trouxe folhetos. Escrevi no quadro o título com letra grande. Falar de dinheiro sem gritar. Regras simples para casas cheias. Às 6h30, o auditório começou a encher. Pais com braços cruzados, avós com cadernos, adolescentes com tédio educado. Abri com um caso prático, sem nomes. Uma avó que paga provisórios há 2 anos e um filho que confunde amor com acesso livre. Senti olhares a rodar. Continuei sem apontar dedos. Não estamos aqui para culpar ninguém. Estamos para equipar. Se a sua casa tem porta, a sua conta também tem. Porta com chave não é desamor, é cuidado. Expliquei o acordo escrito de apoio, mostrei um modelo simples no ecrã, falei do sim, dos extratos, dos amanhã, que viram mofo. Abri perguntas. Um rapaz levantou a mão impaciente. E quando a minha mãe usa "eu sou tua mãe" para pedir o PIN? Diz-lhe: Mãe, és minha mãe, não és a minha app. E oferece-te para ir com ela ao balcão. Risos na sala, não de gozo, de alívio. O amor aceita companhia, a fraude pede pressa e segredo. 2 bancos depois, vi o Tiago encostado à parede. Não estava na lista dos oradores, estava na lista das pessoas que decidiram aparecer. No fim, aproximou-se, pediu a palavra breve. Olhei para a diretora, que acenou. O meu filho disse o que eu não podia dizer por ele. Eu confundi ajuda com atalho e quase transformei a minha mãe numa versão de mim que eu próprio não respeito. O que me pôs no eixo não foi um grito. Foi um papel com horários e consequências. Parou. Se estão aqui para convencer alguém, comecem por convencer-se e levem caneta. Não houve aplausos barulhentos. Houve palmas curtas que valem mais. O senhor Ricardo, à saída, bateu-me no ombro. É raro ver alguém falar do próprio erro sem teatro. Parabéns aos 2. Na sexta, a Câmara ligou. Queriam que o falar de dinheiro sem gritar passasse a ciclo trimestral. Aceitei com a condição de manter a linguagem simples e o foco em prática, não em culpa. É isso que enche salas, disse a diretora. Concordamos em preparar um guia em PDF com frases e modelos. Nada de floreados, só texto que se usa. No T2, no fim de semana, contaram-me uma vitória pequena. O Tiago recusara um serviço por fora, que prometia dinheiro rápido. Disse não sem pedir a tua opinião, gabou-se, meio envergonhado. Assim é que é, respondi.
e pedi ao Miguel para fazer as contas das horas extra com o pai para praticarem os dois. Economia é língua que se ensina em casa. Domingo à tarde, depois de rever o orçamento com eles, o Tiago ficou para arrumar a arrecadação em Braga. Enquanto ele carregava caixas, o senhor Ricardo apareceu com 2 chávenas e o seu humor seco. Trago café. Não é conselho, é cafeína. Rimo-nos. Ficou a ajudar, em silêncio de vizinho que vale por 3. E quando o Tiago saiu para buscar a última caixa, o Ricardo encostou-se à ombreira. Teresa, se algum dia eu passar do vizinho que varre a rua para amigo que pergunta como vai, diga-me. Não tenho pressa. Gosto de janelas que abrem devagar. Olhei-o com o mesmo cuidado com que abro envelopes importantes. Gosto de perguntas claras e de passos com horário, respondi, meio a sorrir. Então começo por uma pequena. Sábado, a feira do livro usado na escola. Vem? Venho, e levo o módulo Contas para Adolescentes, se me deixarem. Deixam? Ele levantou a chávena vazia como brinde. Aos relógios que afinam. A semana seguinte arrancou com uma contrariedade. A operadora enviou carta a dizer que, apesar do processo interno, detectaram tentativas antigas de troca do meu SIM associadas a números de lojas distintas. Era passado, mas lembrava que buracos fechados deixam cicatriz. Levei a carta à doutora Mafalda. Ela anexou ao dossiê e disse: não é para perseguir sombras, é para continuar a caminhar com luz. Assenti. Enviei cópia ao Tiago, não para o ferir, mas para o lembrar do chão que pisamos agora. No laboratório, o Álvaro deu-lhe o primeiro feedback. Bom com registros, precisa de não apressar a fase final. O Tiago ouviu sem se encolher. À noite, trouxe para a mesa um livro de bolos, de reagentes, como lhes chamam. Listas com datas de abertura e fecho, números de lote. Eu sorri por dentro. Listas, sempre listas. A Inês terminou a primeira semana do curso e trouxe exercícios para os miúdos que transformavam distração em jogo. A Laura dormiu melhor com as frases âncora. O Miguel fez as contas da luz como se fosse exame. O Tomás insistiu em arrumar os carrinhos por cores. Eu aceitei a cor como método de 3 anos. Quarta-feira, uma mensagem inesperada. Aqui banco. Confirmamos que todos os dispositivos não autorizados permanecem bloqueados. Recomendamos troca do cartão SIM para a versão com eSIM e PIN robusto. Fui ao balcão, troquei para eSIM, escolhi PIN que não era data de ninguém, ativei alertas. Voltei a casa com a sensação boa de fechar outra porta sem bater. À tarde, o Ricardo apareceu com um cartaz da Feira do Livro Usado e um convite para eu dar uma mini oficina de euro diário. Como anotar entradas e saídas numa folha simples? Aceitei. Pedi mesa, canetas e um quadro. O básico ganha guerras. No sábado, a escola cheirava de papel antigo e paciência. Miúdos e pais circulavam entre bancas de livros com preços redondos. Na minha mesa, um quadro com 4 colunas. Entra, sai, guarda, escolhe depois. Chamei adolescentes com ar de "isso é chato" e dei-lhes um desafio. Quem anotar 5 movimentos reais da mesada e conseguir poupar €1 sem drama, ganha um livro. Não era truque, era treino. Vi 2 a mexer no telemóvel, a somar no bloco de notas e a sorrir ao fim com a nota de €1 na mão como se fosse troféu. O Tiago apareceu com o Miguel e a Laura. Ficou a observar sem querer interferir. Quando houve espaço, encostou-se ao quadro. Mãe, tenho outra proposta para o teu ciclo. Um módulo para pais com vergonha de dizer não. Eu posso ajudar a escrever as frases que custam a sair, porque sei a cara de quem as ouve. Faz uma lista. As frases certas salvam jantares. E casamentos, disse o Ricardo, a passar ao lado. Rimo-nos todos.
No fim da feira, arrumamos as mesas. O Ricardo ofereceu boleia até casa. No carro, silêncio sem pressa. Ao chegar, ele disse: "A casa está mais leve. Nota-se no som." "Não é o eco. São as regras a fazerem a sua parte", respondi. "E o coração?" Pensei um segundo antes de responder. "A bater sem dívida. O resto, aprende-se." Domingo, reunião de orçamento no T2. O Tiago trouxe recibos das horas extra, a Inês trouxe um plano de estudo para a Laura e a lista de restituição vinha com 2 parcelas já riscadas. Não há música para este tipo de vitória, mas há olhos que brilham de maneira nova. Assinamos no fim da página, revisto e aceite. A Laura colou um autocolante de relógio ao lado. Virou tradição. Segunda-feira, no centro, fechei o último módulo do ciclo com uma frase que me saiu sem ornamentos. Dinheiro não resolve amor. Amor sem método rasga dinheiro. Entre os dois, escolham regras. As pessoas não aplaudiram por polidez. Aplaudiram porque reconheceram casa nas minhas linhas. À tarde, a Câmara enviou um e-mail formalizando o apoio para ampliar o projeto. Queriam dar-lhe nome: Dignidade Prateada, Contas e Limites. Senti um arrepio de futuro. É estranho ver uma coisa que nasceu de uma urgência doméstica ganhar cadeira própria. Telefonei ao Ricardo. A cidade quer o projeto de pé. Preciso de alguém para fazer ligações com as escolas. Sou voluntário número 1, respondeu. E trago 2 alunos que adoram cartazes. Fechamos a chamada com a leveza boa de quem empurra na mesma direção. À noite, o Tiago esperou os miúdos adormecerem para falar. Encostou as mãos à caneca, escolheu as palavras como quem escolhe parafusos. Mãe, não sei como te pedir para confiares. Sei que não se pede. Mostra-se. Então digo só isto. Vou continuar. Quando tropeçar, venho antes de partir um osso. E se eu demorar a vir, lembra-me com papéis. Confiança não é cega. Usa óculos, respondi. Traz os recibos, mantém as horas, cumpre o plano. O resto, daqui a 2 meses, veremos com o caderno aberto. Ele assentiu. Ficamos a ouvir o frigorífico e o relógio. Os sons que me irritavam quando vivia em provisórios agora eram música de casa certa. Dias depois, a doutora Mafalda ligou para confirmar a data da revisão do acordo. Tragam os papéis, sem medo. A coragem está em escrever antes de sentir. Eu sorri. O que me salvou não foi um acto grandioso. Foi aprender a escrever a tempo. No sábado, o Ricardo bateu a porta com 2 flores em vaso pequeno. Não é gesto romântico, apressou-se a dizer com humor. É logística. Vasinhos aguentam semanas sem drama. Gosto de logística, respondi. Entram para aprender as regras da casa. Pousamos os vasos no pátio, perto do limoeiro. O ar cheirava a noite limpa. Ele disse: "Às vezes penso que a cidade devia ensinar isto que fizeste, dizer não como quem abre portas." "Ensina", respondi. "Em casas, centros, escolas, aos poucos, sem teatro. É assim que fica." Ele olhou o relógio por hábito. Deixou-a descansar. Segunda, ajudo a montar as mesas do primeiro encontro oficial da Dignidade Prateada. Traga parafusos e silêncio bom, pedi. Ele sorriu. Fechei a porta, passei pelo corredor, toquei no papel das regras da casa. Pensei em tirá-lo. Decidi deixá-lo mais uma semana. Não por desconfiança, por ritual. Há casas que se seguram com tijolo. A minha agora segura-se com voz e calendário. Na cama, antes de adormecer, escrevi no caderno: plano aceite, restituição a andar, trabalho com recibo, escola a respirar, projeto a crescer. Por baixo, uma frase para a Teresa que serei se um dia me fraquejar a coluna. Quando alguém te disser que família não precisa de papel, oferece-lhe uma caneta. E dormi como quem não deve a si própria uma explicação.
Na manhã seguinte, o limoeiro tinha 2 frutos prontos. Colhi um, espremi no copo e bebi antes de sair para o centro. O gosto era firme, sem doçura. Era exatamente o sabor que a vida tem quando a gente diz o que precisa de dizer, no tempo certo e com a caneta certa. O primeiro encontro oficial da Dignidade Prateada, Contas e Limites, encheu o pavilhão multiusos numa tarde de sábado. Mesas com folhetos do banco, da GNR e da Segurança Social, cadeiras em filas direitas, um quadro grande com 3 palavras que repetimos a semana inteira: regras, provas, prazos. Cheguei cedo com a diretora do centro e o Sr. Ricardo. Ele trouxe parafusos, fita cola e a sua calma de professor que já viu ginásios virarem auditórios e voltarem a ser ginásios. Hoje não mudamos o mundo, disse-me a apertar um suporte, mas afinamos relógios. Afinar já chega para não perder comboios, respondi. Os primeiros a entrar foram os que traziam cadernos. Depois vieram os que fingem que só estão a acompanhar alguém. Não há vergonha em aprender tarde, há custo em nunca aprender. Começamos a sessão com casos simples, ajudas provisórias que viraram renda, extratos com ajustes sem explicação, segunda via de sim que abre portas erradas. No ecrã, mostrei modelos de acordo familiar com 3 linhas claras. Quanto, até quando, com que recibo. Sem floreados, sem moralismo. A meio, convidei 2 pessoas para partilhar experiências. A primeira foi a senhora que me dissera que o neto a chamara má. Contou, de olhos firmes, que o papel padrão e a frase "prefiro resolver no balcão" tinham devolvido o silêncio à mesa. Depois, o Tiago. Não fez discurso. Disse 3 coisas: que confundira amor com acesso, que assinara um compromisso de restituição com prazos, que aprendera a escolher salário em vez de promessas com cheiro a bônus. Não foi absolvição, foi responsabilidade. Houve aplausos curtos e úteis. Depois do intervalo, a GNR explicou os sinais de burla e o banco mostrou como ativar eSIM, PIN robusto e alertas. Um técnico novo perguntou-me como convencer quem não gosta de papel. Respondi: não se convence com sermões. Convence-se com modelos fáceis e uma caneta. 3 minutos de escrita poupam 3 meses de drama. No final, distribuímos o guia em PDF impresso. 8 páginas, letras legíveis, exemplos concretos. A Câmara confirmou apoio para repetir o formato todos os trimestres. Senti que algo que eu tinha arrancado da minha sala ganhava a sua própria mesa. No domingo, fiz a revisão mensal com o Tiago e a Inês no T2. Ele trouxe o primeiro recibo inteiro do laboratório e 2 parcelas de restituição riscadas. A Inês apresentou o plano de estudo da Laura ajustado pela psicóloga. Frases âncora à noite, tarefas curtas e previsíveis. O Miguel mostrou contas feitas sem erros. O Tomás alinhou carrinhos por ordem de tamanho e pediu História da avó que fala com papéis. Contei em 3 capítulos: porta, regra, recibo. Riram-se. Eu também. À saída, o Tiago ficou um pouco para trás. Mãe, o Álvaro propôs renovar por mais 3 meses. Não é salário de sonho, mas aprendi a gostar de ver o fim do mês chegar sem fumo. Tirou um envelope. Mais uma parcela. E já tratei do psicólogo da empresa. Vou, mesmo que custe. Custar não é argumento contra, disse. O que dói a endireitar hoje poupa fraturas mais à frente. Ele assentiu. No corredor do prédio, o senhorio cruzou-se conosco e levantou o queixo, neutro. O normal tem uma beleza que não entusiasma, mas sustenta. Em Braga, a casa foi regressando ao seu silêncio bom. Tirei o papel Regras da Casa Teresa da porta e guardei-o no dossiê, entre o guia do projeto e os comprovativos do banco. Não foi gesto simbólico, foi organização. As regras não desapareceram, mudaram de lugar,
já estavam na rotina. Nessa semana, a operadora enviou a confirmação final. O processo sobre a segunda via do SIM ficava fechado, com medidas internas aplicadas. Arquivei a carta ao lado da declaração que o Tiago assinara. A pilha de papéis deixara de ser muro e passara a ser mapa. No Centro Sênior, começamos a desenhar a versão 2 do ciclo. Fraudes digitais em linguagem normal. Como escolher um cartão e uma senha sem cair em truques? O que fazer quando é a família a pedir? O Ricardo ficou responsável pelos cartazes e por coordenar com as escolas. Eu escrevi frases modelo novas, testadas na minha própria casa. Não transfiro sem recibo. Se é urgente, vamos juntos ao balcão. Apoio até X, reavalio em Y com Z assinado. A diretora pediu para encaixarmos também um módulo para filhos. Como pedir ajuda sem transformar apoio em renda? Propus convidar ex-alunos do Ricardo para dramatizações curtas. Nada de teatro, situações do tamanho de uma cozinha. Uma tarde, depois da sessão, o Ricardo aproximou-se com um envelope de papel pardo. Provas de que a minha caligrafia é legível, brincou. Esboços de cartazes para o próximo trimestre. E um convite. Domingo, caminhada leve junto ao rio, feira ao lado, livros usados e sopa de legumes. Não é namoro, é logística social com vista. Olhei-o de frente, sem ornamentar. Aceito a caminhada. A sopa avalio no local. A avaliação é o coração do método. Rio. No sábado, a escola organizou a feira do livro usado outra vez. Montei uma mesa eurodiário para adolescentes. 4 colunas e 5 movimentos reais a anotar. Quem completasse, escolhia um livro. Um rapaz de boné escreveu gastou antes de entrou. Pedi-lhe que trocasse a ordem. Primeiro o que entra, depois o que sai. Senão o caderno aprende a ser buraco. Ele mudou, sorriu com uma espécie de orgulho novo. Ao fim, pegou num livro de contos e disse obrigado, sem encolher os ombros. Domingo, a caminhada junto ao rio correu no passo certo. O Ricardo não encheu o passeio com perguntas, esperou pelos cruzamentos. Falamos do curso da Inês, do laboratório do Tiago, da Laura que agora adormece depois de dizer os planos estão escritos, do Miguel que quis aprender a usar uma folha de cálculo, do Tomás que já não empilha carrinhos na sala da avó porque essa sala regressou ao sítio. Na feira, escolhi um livro de capa gasta sobre economia doméstica sem fórmulas. Ele apontou para uma banca com limões grandes. O teu limoeiro vai ficar ciumento. A ciúme dá-se nomes também, respondi a meio de sorriso. Chama-se regador. Voltamos cedo. À porta de casa, o Ricardo não forçou o convite. Disse: se amanhã precisares de ajuda para montar mesas no centro, aviso 2 alunos. Amanhã preciso e levo canetas a mais. À noite, recebi um e-mail da Câmara com datas para o próximo trimestre e um pedido. Podemos gravar a sua sessão para pôr online? Respondi que sim, com condições. Anonimização, linguagem simples, nada de humilhações públicas. Não quero transformar dor em espetáculo. Quero transformar dor em manual. Na revisão bimestral com a doutora Mafalda, levamos papéis limpos, parcelas pagas a tempo, contrato do laboratório renovado, acordo ajustado para reduzir o meu apoio até 0 no 3º mês. Ela leu, sublinhou uma frase. Apoio com recibo, prazo e regressão. É nisto que muita gente falha. Aprende a começar, não aprende a acabar. Acabar é verbo que assusta, disse. Mas sem fim não há ponte. Há ponte para sempre. No T2, a Laura fez a pergunta que nenhuma psicóloga nos pode poupar. Avó, agora é para sempre? Respondi com a única verdade que não engana crianças. Agora é para agora. E todos os agoras têm regras. Quando mudar, dizemos antes.
Hoje estamos bem e amanhã também. Ela assentiu, contente com a frase que repetimos à noite. O Miguel pediu para acrescentar poupar para a excursão na folha da porta. O Tiago disse que entregaria uma parte do IRS para amortizar a restituição. A Inês partilhou que a escola a convidara para ajudar outras mães com coisas certas do estudo. Não há magia nisto, há rotina. Num fim de tarde de vento leve, o Sr. Ricardo apareceu com 2 vasos novos e o humor de sempre. Não é flores a mais? Perguntei. É mobília que bebe pouca água, disse. E... Teresa, se um dia ficar só café e trabalho entre nós, está certo. Se um dia couber um jantar que não atrapalha o calendário, também está. O calendário manda, respondi. E por agora manda caminhada e cartazes. Então, cartazes, aceitou com um levantar de queixo. Fechamos a porta e fomos para a mesa da sala afinar o conteúdo do próximo encontro. Como dizer não a tempo? Lista curta. Exemplos reais. Papel e caneta. Ele escreve com letra de professor. Eu corto adjetivos com tesoura de contabilista. 2 horas depois, tínhamos um folheto de uma página que cabia num bolso. A diretora do centro aprovou sem mexer. No banco, confirmaram que nenhuma tentativa nova de acesso tinha acontecido. O eSIM funcionava, os alertas chegavam, as contas respiravam. Arquivei o relatório junto dos recibos do Tiago. A pilha de papéis dizia Casa em Pé. Quando chegou o 3º mês do plano, o Tiago pagou a última parcela que faltava para me deixar em paz os saldos. Transferiu de manhã e mandou o comprovativo sem fanfarra. À tarde, veio buscar os miúdos, ficou na cozinha a cortar maçãs e disse, quase baixo, não te devo dinheiro, ainda te devo o resto. O resto não se paga, respondi. Cumpre o calendário e educa-os sem promessas de feira. O resto faz-se. Nessa noite, o T2 recebeu os miúdos para dormirem os 4. A Inês mandou uma foto do relógio desenhado na parede do corredor, com setas para acordar, trabalhar, estudar, brincar, dormir. Não publiquei em lado nenhum. Guardei nos meus arquivos com nome claro, Coisas Certas. A cidade aprovou oficialmente o ciclo com orçamento mínimo e salas cheias. O nome ficou como queriam, Dignidade Prateada. Ao lado, um subtítulo que pedi para manter, Contas e Limites. O cartaz do Ricardo tinha linhas brancas sobre fundo simples. O conteúdo não precisava de fogo de artifício. As pessoas começaram a chegar por indicação. Uma filha que convenceu a mãe a ir, um avô que trouxe um genro, um rapaz que admitiu que precisava de aprender a pedir sem exigir. Não prometi curas, ofereci ferramentas. Um sábado, a paróquia organizou um almoço comunitário. O pároco, no seu pragmatismo, agradeceu a quem traz papel quando falta coragem. Sorri por dentro. Ao sair, a senhora que meses antes me dera os parabéns por pôr travão, meteu-me na mão um guardanapo com uma frase escrita. Silêncio não paga contas. Leve para o seu quadro. Levei. Em casa, o limoeiro dava por fim frutos grandes. Espremer um ao pequeno almoço virou hábito. O som do relógio na sala deixou de me lembrar o tempo a fugir. Lembrava-me o tempo a acontecer. Guardei o papel das regras definitivamente na gaveta inferior, ao lado dos manuais do centro. Não o guardo por orgulho. Guardo-o porque já não precisa de estar à vista para mandar. À noite, sentei-me com o caderno. Escrevi a última lista antes de o fechar por uns tempos. Laboratório, contrato renovado, Inês, curso concluído e grupo de estudo, crianças, rotina estável e frases âncora, banco, seguro e sem tentativas, operadora, processo fechado, projeto, trimestre aprovado. Embaixo deixei 3 linhas para a Teresa que, um dia, pode voltar a duvidar. Quem bate pede licença. Quem ama escreve antes. Quem promete cumpre ora.
Apaguei as luzes. A casa respirou no seu compasso novo. O ruído da rua ficou longe o suficiente para não mandar. O telemóvel, silencioso, ficou com o eSIM a vigiar melhor do que eu. Adormeci sem dívida à minha própria voz. Na manhã seguinte, o Ricardo enviou a maquete do novo cartaz e a diretora do centro confirmou a sala. Respondi com um "até logo" e com a fotografia de um limão acabado de espremer, não para ornamento, mas como marca de rotina. A vida, quando se escreve, tem sabor firme e não precisa de açúcar para se aguentar.